E aí galera, instrutor Roger Franzen aqui, sejam muito bem-vindos a Defense Krav Maga e KMF. E esse vídeo foi feito para você que está pensando em iniciar na defesa pessoal no Krav Maga. O intuito desse vídeo é estar passando para vocês um pouquinho mais sobre o que é o Krav Maga, por que ele foi criado, algumas movimentações básicas, alguns golpes básicos, assim quando vocês iniciarem na turma já, porque muitas vezes não vai ser possível vocês iniciar numa turma nova, então vocês vão pegar uma turma que já, digamos assim, está andando, tá? Então vocês vão ter essa maior afinidade já após assistir esse vídeo e treinar um pouquinho aí em casa, tá? Então vocês vão ter um pouquinho mais de afinidade para estar começando nas aulas. Então isso vai tornar o aprendizado de vocês muito mais fácil. O Krav Maga ele foi desenvolvido propriamente para a defesa pessoal. Então, o que significa? Que é para você defender a sua própria integridade, custe o que custar, ou a de terceiros, familiares, enfim. Então a gente utiliza técnicas muito mais contundentes e não existem regras. A ideia é o quê? É sempre eu utilizar o que está ao meu alcance para me defender. Por isso que a gente busca pontos mais frágeis e sensíveis do nosso corpo para atingir no agressor. Por exemplo, têmporas, olhos, região do nariz, queixo, traqueia, virilha, joelhos. Esses pontos, eles são mais sensíveis e mais fáceis de você tirar o agressor de combate mais rapidamente, tá? Então, por isso que a gente fala que não existem regras. Vale o que for necessário para você salvar a sua vida ou de terceiros. É nesse princípio de não ter regras que eu também vou utilizar todos os objetos que eu achar e puder utilizar ao meu favor para minha defesa. Então vocês vão sim aprender a lidar com todos os tipos de objeto, desde uma defesa de uma pedrada quanto eu usar uma pedra para me defender. Uma barra de ferro, qualquer tipo de objeto que seja possível, tanto eu me defender quanto contra-atacar. Então agora vamos para a importância da distância de segurança. O que seria essa distância de segurança? É a distância que eu vou manter de uma pessoa estranha ou de alguma pessoa que eu esteja discutindo ou um possível agressor, digamos assim. Então, quando eu fico muito próximo de uma pessoa, aquela velha briga de escola que o pessoal ficava aqui se encarando muito próximo, o que acontece? Ou até mesmo brigas em festas, bares, nesse sentido, as pessoas acabam ficando muito próximas para discutir ou conversar, enfim. Qual é o perigo de eu estar muito próximo? A minha chance de reação é praticamente zero. Por exemplo, se eu estou aqui conversando com a pessoa, discutindo e simplesmente eu bato, tá? Vejam que não tem chance de reação, é muito rápido. Estou aqui conversando com a pessoa, tá? Levei um cruzado, vou acordar lá no outro dia sem saber o que aconteceu. Então agora vocês vejam a diferença quando eu estou a uma distância mais ou menos 1 metro, 1,5 metros. Ou seja, uma distância que o meu braço não alcança a pessoa. Ou melhor, que o braço da pessoa não me alcance com facilidade, tá? Então a essa distância aqui, ó, para mim bater, eu vou precisar fazer o quê? Avançar, tá? Então, percebam que agora, como um cruzado que eu mandei, eu vou perder um pouquinho mais de tempo, então eu vou ter essa reação, esse tempo de reação. Por exemplo, uma facada, a pessoa estaria com as mãos para trás, eu preciso avançar para dar uma facada. Agora, se eu estou a uma distância muito curta, eu não tenho chance nenhuma de reação, tá? Então está aqui a importância de vocês manterem sempre uma distância segura. Então a posição passiva nada mais é que assim como eu estou. Uma posição, digamos assim, normal, que vocês estariam no dia a dia. Partimos do princípio para a posição passiva do quê? Como se eu estivesse distraído. Então muitas técnicas do Krav Maga, vocês vão aprender a partir do momento que eu estaria distraído e a pessoa está vindo me atacar. Por quê? Nem sempre eu vou estar 100% do meu tempo alerta e sabendo tudo que está acontecendo ao meu redor. O certo seria, mas não vou mentir para vocês, eu também tenho as minhas distrações, todo mundo tem as suas distrações. Por mais que a pessoa seja
muito treinada, em um momento ou outro, ela vai ter algum momento de distração. Posição semipassiva. Então, partimos agora da passiva, que eu acabei de explicar para vocês, vamos para a semipassiva. Semipassiva seria isso aqui, tá? Então, eu vou manter os meus braços alongados, sempre mantendo eles um pouquinho semiflexionados, as mãos abaixo da minha linha de visão, então eu não posso colocar as mãos na frente da minha visão para não ofuscar a minha visão, tá? Então aqui a gente já entra no princípio do quê? Já está havendo uma discussão, eu já estou vendo que eu possivelmente posso sofrer uma agressão. Por exemplo, aqui está o agressor, está havendo uma discussão, mantenho a minha distância de segurança e vou argumentar com a pessoa. Oh, calma aí. Então aqui a ideia é eu demonstrar o quê? Que eu não quero briga, que eu não quero confusão. Então eu estou tentando demonstrar para a pessoa que eu quero evitar um confronto. Diferentemente se iniciou uma discussão e eu já, fica longe, tá? Quando eu cerro os meus punhos, eu demonstro para a pessoa que eu quero lutar, eu quero brigar. Então a ideia é sempre eu pegar a pessoa desprevenida, tá? Sou um coitadinho, calma aí, pode ficar tranquilo. Então aqui eu não estou querendo brigar, daqui a pouco, só nessa conversa eu consigo evitar, porém, se a pessoa me atacar, da posição semipassiva, eu já vou estar preparado para fazer todos os tipos de defesa, tá? Que isso vocês vão aprender na aula. Então, iniciamos na posição passiva, semipassiva e agora vamos para a posição de combate. Posição de combate ou posição de luta, tá? Como que eu vou fazer essa posição? Agora sim, um pé à frente, outro atrás, as mãos que antes estavam uma ao lado da outra, agora elas vão acompanhar as pernas, tá? De preferência, eu mantenho minha perna mais forte atrás, minha perna mais fraca à frente. Logicamente, é importante eu saber fazer todos os golpes nas duas posições, tá? Então, vou usar o peso do meu corpo, distribuir bem ao centro das minhas duas pernas. Então, eu não posso estar com o meu peso nem muito à frente, nem muito atrás. Agora, já se iniciou o combate, então eu não estou mais tentando evitar. Então agora eu esqueço aquela ideia de não demonstrar para o agressor que eu quero lutar e que eu quero evitar. Então agora sim, uma posição mais fechada e mais pronta para a luta. Outro detalhe importante na minha posição de combate é eu manter os joelhos sempre semiflexionados e o pé de trás tocando somente à frente, o calcanhar erguido. Isso vai me facilitar eu me deslocar na posição de combate de uma forma mais rápida. Então aqui eu consigo me deslocar mais rápido do que eu estando com todo o pé no chão. Então fica semelhante ao quê? A uma posição de corrida. Então agora, estou na minha posição de combate. Como que eu vou me deslocar nessa posição de combate? Sempre que eu entrei em combate, iniciei, ou a outra pessoa iniciou o combate, a luta, eu vou me movimentar sempre nessa posição aqui, para me facilitar tanto me defender quanto contra-atacar mais fácil. Então, vou me movimentar em todas as direções na posição de combate. Então, se eu quero ir para trás, eu dou uma olhada rápida para ver se eu posso ir para trás e primeiro a perna de trás, depois a da frente. Mesma coisa eu vou fazer para frente. Primeiro a da frente, depois a de trás. Primeiro a da frente, depois a de trás. Sempre mantendo os meus joelhos semiflexionados. Nunca recuo e estico toda a minha perna. Por quê? Aqui, se eu tomar um pisão no meu joelho, ele vai virar para trás muito fácil. Então eu preciso sempre manter ele semiflexionado. Agora vamos para o deslocamento lateral. Então eu vou usar o mesmo esquema. Se eu quero ir para a minha esquerda, primeiro a perna esquerda, depois a direita. Se eu quero ir para a minha direita, primeiro a direita, depois a esquerda. Então, seria isso aqui. Sempre tentando manter o mesmo espaçamento das pernas e a minha posição que seja confortável e equilibrada. Então, eu preciso estar equilibrado. Não posso estar me equilibrando, aí eu estou fazendo ela errada. Isso
vocês vão aprendendo com o tempo e com a prática. Agora que vocês já entenderam um pouquinho das posições, dos deslocamentos, vamos para o golpe com a palma da mão. Eu vou partir no meu golpe com a palma da mão da posição semi-passiva. Então vai ser isso aqui, ó. Observem o seguinte, eu não uso somente o meu braço para efetuar o golpe com a palma da mão. Eu vou procurar bater sempre com essa parte aqui. Então eu vou usar todo o meu corpo. Então eu vou imaginar que eu vou colocar toda a força e o peso do meu corpo lá na ponta da minha mão. Por isso eu vou usar todo o peso do meu corpo. Outra coisa importante é o quê? O meu golpe ele vai partir daqui onde estão as minhas mãos. Eu não vou recuar com a minha mão para bater, tá? Por isso que a gente usa bastante o corpo, para eu ter maior impacto. No início a gente acaba causando uma falsa ilusão do quê? Que eu voltando a minha mão, eu vou conseguir efetuar um golpe mais forte. Qual que é o erro disso? Eu dou muito tempo para a pessoa ter uma reação. Percebam a diferença. Agora, voltando. Eu perco toda a ergonomia do meu corpo, tá? Quando eu parto direto daqui, ó, eu consigo jogar todo o meu corpo lá para cima. Socos diretos. Soco direto esquerdo, soco direto direito. Ou podemos chamar também jab direto, tá? Então, os socos a gente vai partir já da posição de combate. Posição de combate e a mesma coisa que eu expliquei no golpe com a palma da mão. O meu golpe ele vai partir da onde a minha mão está, ó. Como a minha mão vai chegar no meu alvo? Eu vou bater com esses dois ossinhos aqui, ó, tá? Então, sempre lembrando que, se vocês observar a mão de vocês, esses dois ossos, eles são mais fortes e automaticamente esses dois aqui, eles são mais fracos, tá? Isso é de fácil visualização. Então, o que que acontece quando, por exemplo, no esporte a gente usa muito o soco girando ou girando para baixo, tá? Porém, quando eu for numa situação de defesa pessoal, eu não estarei usando luva e nem um protetor. Então, quando eu acertar, por exemplo, o queixo da pessoa, se a minha mão chegar a pegar dessa maneira aqui, ó, provavelmente eu vou quebrar o meu dedo. Ou no caso de um soco cruzado, também. Se pegar somente o dedinho ou os dois últimos, no caso as duas últimas falanges aqui, também pode ser que me machuque ou até quebre a minha mão. Então a ideia é o quê? É sempre eu bater com a parte mais forte da minha mão. Aqui eu vou tentar deixar o meu pulso bem retinho para travar ele, de uma maneira que a minha mão não faça esse movimento aqui, ó. Então ela não pode fazer isso, não pode fazer isso aqui para o lado, para também eu não machucar o meu pulso. Então ela precisa estar travada. Independente se eu errar o meu soco ou pegar de raspão, a minha mão ela tem que continuar da mesma maneira, tá? Aqui também, ela precisa continuar da mesma maneira. Então agora vai ser a mesma coisa, ó. Eu vou usar todo o peso do meu corpo para largar os socos lá na frente, tá? Então, ó, vou fazer sempre esse movimento aqui, ó. Gira, 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 gira. Golpes com o joelho. Então eu vou cuidar sempre a distância. Uma das observações sobre a distância é o quê? Para cada distância eu vou ter um determinado golpe. Se eu estou muito próximo, um golpe com a palma da mão não vai resolver. Por quê? Eu não tenho força, tá? Então o que seria melhor eu utilizar? Cotovelo, é mais curto. Aqui eu tenho muito mais potência no meu golpe do que se eu tentasse bater com a palma da mão ou um soco de baixo para cima.
Se eu me afastar um pouquinho, agora o cotovelo, ele já vai ficar um pouquinho mais difícil de acertar. Poderia fazer outro tipo de cotovelada? Entrar para cima? Sim. Porém, também poderia utilizar o quê? Um soco cruzado, tá? Soco cruzado, uma distância um pouquinho maior. Agora uma distância um pouquinho maior. Aí sim, palma da mão, socos, tá? A distância do joelho, eu vou procurar usar mais ou menos na distância do cruzado. Por quê? Porque o meu joelho, ele precisa entrar lá na virilha do agressor, tá? Então eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Sempre tentando pegar de baixo para cima. Então agora eu vou utilizar o jogo do meu quadril e o jogo da minha perna. Então são duas forças, quadril, corpo para trás e joelho, tá? E sempre mantenho as minhas mãos na posição semipassiva. Por quê? Sempre que eu der uma ajoelhada, eu vou estar muito próximo da pessoa. Quando eu der essa ajoelhada, a probabilidade é o quê? A pessoa fazer um movimento natural e vir para frente, tá? Então, no caso, se a pessoa veio para frente aqui, ó, para cima de mim, eu já tenho as minhas mãos me protegendo. Então, daqui eu já consigo sair batendo, ou com o cruzado, ou palma da mão. Então, eu sempre mantenho minhas mãos à frente para me proteger. Então, agora vamos para o chute regular na virilha. Então, como eu expliquei para vocês anteriormente, as distâncias, então agora eu estou a uma distância um pouquinho maior. Então, eu consigo entrar com um chute lá na virilha. Tá? Quais são os detalhes para esse chute? Vai ser o mesmo movimento do joelho. Então, quando eu larguei a ajoelhada, eu fiz o quê? Esse movimento. Agora, ó, movimento do joelho e vou soltar o meu pé, de baixo para cima. Vou procurar pegar tanto com o bico do pé, quanto com o peito do pé. Isso vai depender da abertura das pernas da pessoa, como ela estiver, tá? O jeito mais fácil é o quê? Eu entrar com o bico de baixo para cima. Vou procurar sempre o quê? Nunca olhar aonde eu vou bater, para mim não avisar a pessoa do golpe que eu pretendo fazer. Se eu estiver usando a minha visão periférica, eu vou estar vendo as pernas da pessoa, eu vou saber aonde está a virilha dela. Então eu não preciso o quê? Olhar lá para daí bater, tá? Eu vou fazer direto. Estou olhando aqui, ó. Então, percebam que também eu não vou demonstrar. Eu não posso vir aqui para frente, fazer todo esse embalo aqui. Eu simplesmente parto com o meu pé da onde ele está. Chuto. Também não vou tirar para trás e chutar. Eu perco muito tempo. Então, ó, lanço meu corpo para trás, quadril para frente, perna para cima. Então, pessoal, a ideia desse vídeo foi o quê? Deixar vocês um pouquinho mais tranquilo e que vocês possam aprender um pouquinho sobre a defesa pessoal. Logicamente, essas técnicas que eu passei para vocês, elas têm muitos outros detalhes e peculiaridades, tá? Isso vocês vão aprender aqui na aula. Então, muitas vezes vocês não vão conseguir entrar numa turma desde o comecinho. Então, quando a gente abre turmas novas, vocês vão aprender desde o princípio, como eu mostrei aqui para vocês. Desde dos deslocamentos a todos os golpes, socos, cotoveladas, marteladas. Então, vocês vão aprender tudo isso. E, às vezes, vocês já vão pegar uma turma andando, que isso também não tem problema, tá? Nossas aulas são bem explicativas. A partir dessas técnicas aí que eu passei para vocês, vocês já têm o básico do básico, então vocês já vão saber se deslocar. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês antes da primeira aula de vocês, então vocês podem ficar tranquilos, beleza? Aguardo vocês para a primeira aula experimental de vocês. Que dá!